Boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 1º de maio, o Saúde Algo Mais faz uma homenagem a você, trabalhador, responsável pelo desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Assim, o programa de hoje quer discutir como estão as relações de trabalho e qual o futuro dessas relações depois que a pandemia de coronavírus passar. Fique com a gente que o programa está só começando. O momento é difícil, instável por conta do novo coronavírus, que dominou a nossa rotina e mudou a forma e o ritmo de trabalho. Em outros tempos, hoje seria um dia dedicado a manifestações e celebrações nas ruas de todas as cidades. Mas o que foi possível ocorrer são atos e shows à distância, por meio da internet. O Saúde Algo Mais de hoje também quer colaborar para essa data de reflexão e luta por novas conquistas para todos os trabalhadores. Por isso, nós convidamos aqui para o estúdio da TV Band, aliás, alguém que está completamente acostumado a essa casa, o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul, o meu amigo Jaime Teixeira. Jaime, boa tarde. É um prazer te receber aqui no estúdio do Saúde Algo Mais. Obrigado, Ricardo. É um prazer também estar aqui com você e gozar também da tua confiança, e a gente está aqui para conversar com você. Você que conhece muito bem o momento sindical. É verdade, Jaime. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, né? Ninguém de nós esperava passar por um momento tão complexo da saúde mundial e, obviamente, que isso traz impactos importantes nas relações de trabalho. Especificamente aqui no Brasil, essa pandemia evidenciou algo muito delicado e complexo, que é os milhões e milhões de brasileiros que estão na informalidade e que tiveram o seu dia a dia absolutamente modificado por essa pandemia, dificultando inclusive a sobrevivência, o sustento das suas famílias. Diante disso, o que é que a gente pode comemorar? Ou o que é que nós podemos refletir nesse Dia do Trabalhador? Olha, Ricardo, eu entendo que hoje não tem muito espírito de comemoração, né? Nossos eventos de hoje todos foi mais para reflexão. Nós estamos realmente num quadro jamais imaginável, não só para os trabalhadores, mas como toda a história humana, né? É verdade. O planeta. A nossa geração nunca passou por uma questão tão global. Nós tivemos problema em 2008 com a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, tivemos problema com outras epidemias mais localizadas, ou num país ou num continente. Dessa vez é uma pandemia mundial que afeta toda a humanidade e, com certeza, nós estamos hoje, no Dia do Trabalho, sentindo e refletindo sobre o impacto violento que foi no mercado de trabalho, nas suas relações. Nós, no Movimento Sindical, discutimos há um ano atrás a grande plataforma que é o tal da Evolução 4.0, que vai mecanizar muito o trabalho, vai tirar muitos postos de serviço no mundo inteiro, e isso é ruim para os trabalhadores. Mas jamais a gente achava que, numa pandemia dessa, de maneira forçada, a gente teria que começar já a entrar nesse mercado de trabalho à distância, online. Ou seja, a gente está vendo. Agora, tem uma questão de fundo colocada aí, que revela também agora para toda a imprensa, que muitos setores da imprensa não mostravam isso, que é o tamanho do desemprego no Brasil, que nós temos já há alguns anos.
E da Falava-se informalidade, muito né? em cima da pesquisa de 12% de desempregados, de desemprego, 14, 15 milhões, e a gente no movimento sindical sempre falava que isso era maior, que era pior a situação do trabalhador. E agora, quando se lança esse programa social de complementação de renda por conta dessa crise, você viu que desnudou 38 milhões de brasileiros na informalidade. É muita gente. É muita gente. É quase de cada 4 brasileiros da força de trabalho está desempregado ou está na informalidade. Isso preocupa muito, né? E você vê, né, Jaime, não é algo exclusivo do Brasil. Quando a gente olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, do dia para a noite, onde eles têm uma relação de trabalho muito flexibilizada, do dia para a noite, mais de 25 milhões de americanos estavam acionando o seguro-desemprego. Existe um debate mundial nesse sentido de proteção do trabalhador, de garantia de remuneração, porque nós estamos diante de um cenário onde um outro ponto foi desnudado, que é a crescente desigualdade no mundo, né, Jaime? Exato, porque exato. Estão morrendo mais os mais pobres, os que não têm acesso à saúde de qualidade. Portanto, é algo que deve estar preocupando o debate, né? Tomando conta do debate no movimento sindical, no movimento dos trabalhadores mundialmente, não? Há um debate muito profundo hoje. Na verdade, acho que nenhum setor da sociedade hoje pode projetar o que vai ser o mundo daqui a 2 meses, 3 meses saindo da pandemia. Há hoje uma grande discussão, um grande estudo. Agora, uma coisa importante, Ricardo, a gente vê nessa pandemia. Primeiro que ela começou por uma elite social. É verdade. Aquela elite que viajava mais, que tinha acesso a bens de consumo, que tinha direito a férias em vários continentes, que usava muito do tráfego aéreo. Começou por ali e hoje chegou em toda a sociedade, porque os meios de comunicação no mundo hoje são muito rápidos. A pandemia, os vírus, as doenças, elas se locomovem de continentes de forma hoje quase que real, instantânea. Agora, tem uma questão aí que é importante colocar nesse debate da desigualdade. Eu acho que está mostrando nesse momento que esse projeto neoliberal extremo que foi colocado de maneira na globalização, ele está dando sinais de fraqueza. Nós estamos vendo que no momento da crise, no momento da dificuldade, não é o capital, não é o mercado que resolve, é o governo. É o que está acontecendo agora, todo mundo acionando o Estado. No mundo inteiro agora. Exato. Quantos trilhões os Estados Unidos colocou, quantos bilhões o Brasil está colocando, a Europa está colocando, o Estado está colocando. Então é a hora dessa reflexão, ou seja, nós temos que ter um estado de bem-estar social. Quando a gente fala da proteção do emprego, da proteção da vida, nós sabemos hoje que há uma grande mudança na forma que a economia se move, que gera emprego, que gera renda, mas também está mostrando que nós temos que ter um governo de bem-estar social. Onde você pega isso? Principalmente nas políticas de seguridade social e na renda mínima. Independente do cidadão estar trabalhando ou não, o país, a nação, tem que garantir uma renda mínima para o seu cidadão. Só assim a gente consegue e conseguirá diminuir as desigualdades. Não tem outro caminho. E nós estamos vendo aqui, olha, nós estamos passando, nós temos a infelicidade no Brasil de estarmos num país sem governo federal. Nós estamos num desgoverno, o cara não tem capacidade de governar essa nação hoje. Mas nós estamos vendo que mesmo os países europeus que têm políticas neoliberais, mesmo assim eles têm políticas sociais que nós aqui no Brasil não temos, que o terceiro mundo não tem, que a América Latina não tem, que a África não tem. Então eu acho que esse é o momento importante. Como nós vimos depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países voltando para a política de bem-estar social. Eu acho que isso vai ter uma retomada, vai dar uma parada no capitalismo, vai repensar a forma que esse capital também tem que produzir mais igualdade. Eu entendo o que você coloca, sobretudo nos países onde a desigualdade é mais marcante,
Nosso país é um exemplo disso, o continente africano também. Então, nesses países, sobretudo, vejo como fundamental a participação do Estado para garantir educação de qualidade, para garantir saúde, um acesso universal à saúde à população e, obviamente, condições mínimas de sobrevivência para que essas gerações possam, no futuro, ter a sua autonomia, porque todo cidadão deseja ter autonomia, ter independência, não é, Jaime? Então, eu compartilho também dessa opinião. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para a gente conversar um pouco sobre a atuação da FETEMES nesse tempo aí de coronavírus. Beleza. Já voltamos. Estamos de volta com Saúde Algo Mais. Hoje, Dia do Trabalhador, nós estamos conversando com o professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, amigo nosso de muitos anos. Construímos juntos aí uma bela história à frente da CACEMES e junto ao movimento sindical do nosso estado. E antes de perguntar para o Jaime sobre a atuação da FETEMES nesse período de pandemia, nós vamos ouvir um vídeo da psicóloga Mônica Vanderlei. Olá, estamos vivendo um momento atípico no nosso dia a dia. Pandemia, a última que tivemos foi a gripe espanhola em 1917, há mais de 100 anos atrás. Então, nesse primeiro momento, o que a gente sofreu um grande impacto acabou desequilibrando emocionalmente todo mundo. E, com tudo isso, nós tivemos que nos adaptar a novos formatos de trabalho, novas tecnologias, novos trabalhos, inclusive, né? Surgiram aí alguns ofícios, vamos dizer assim, né, por conta dessa pandemia. E o uso da tecnologia para alguns era algo muito distante, que nunca imaginou que fosse precisar utilizar e conhecer um pouco mais profundamente para que isso fosse a grande ferramenta de trabalho de todos nós. Na primeira semana, os primeiros 15 dias, as pessoas se sentiram extremamente ansiosas, não conseguiram produzir na maioria dos casos, muito desconfortáveis com tudo isso que estava acontecendo. Mas depois, né, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, agora que já passou um pouquinho, a gente já tem alguns dias, né, em isolamento, a gente já consegue perceber e consegue produzir um pouco mais. É o momento de se reinventar, de ressignificar algumas coisas, é o momento de usar bastante a inteligência emocional, deixar a criatividade fluir, porque diante de tudo isso tem muita coisa nova aí para a gente fazer. É o momento de plantar, não é momento de colher. Então, essa é a hora de exercitar a paciência e acreditar que tudo isso vai passar e que, com certeza, nós vamos sair dessa muito mais fortes. O que é importante é buscar essa força dentro de cada um. Obrigado, Mônica, pelo seu depoimento. Jaime, o que ela coloca aí para a gente é realmente o que aconteceu e vem acontecendo nos últimos dias, né? Uma mudança na forma de trabalhar. Acredito que na educação isso também está muito intenso, pelas aulas online que estão acontecendo, né? O ensino à distância. O emocional das pessoas ficou afetado, né? Porque realmente gera ansiedade, gera um certo desânimo, porque é algo que nós não temos controle, nós não sabemos exatamente o que é e quais as consequências. A FETEMES tem trabalhado de alguma forma na orientação dos educadores, dos trabalhadores em educação do nosso estado nesse período da pandemia? Olha, Ricardo, esse é um tema bastante presente no nosso debate nos últimos 15 dias, não só da FETEMES, mas de todo o movimento sindical do Brasil. Nós temos uma composição vertical e faz parte esse ensino à distância, essa forma de trabalho da nossa CNTE também. Nas 2 últimas semanas nós participamos pelo menos de 6 videoconferências, algumas lives,
onde o debate é esse, até que ponto é possível você fazer a educação EAD, educação à distância, usar a tecnologia na educação básica. Porque a educação básica, você tem 3 momentos diferentes. O primeiro, que é a educação infantil, o segundo, que é o fundamental, que é da alfabetização, e o terceiro, que é o ensino médio, que você está preparando ele para a universidade. Então, são totalmente distintos. E há uma grande dificuldade, por exemplo, do fundamental, você alfabetizar uma criança via internet, via toda essa aula à distância, essas plataformas de ensino. Então, é um debate muito presente. Nós temos uma preocupação ao mesmo tempo de não deixar o aluno sem atividade nenhuma, e temos uma preocupação também com o mercado de trabalho dos nossos professores, porque se suspender o ano letivo, você vai demitir milhares de professores, dezenas de milhares de professores convocados, e ao mesmo tempo você tem que pensar na qualidade e a efetividade dessa escola. Então é um debate que a FETEMES tem participado diuturnamente, via FETEMES, via CNTE, via os Conselhos Estadual de Educação, onde nós temos uma participação que regulamenta esse tipo de oferta de educação. Hoje, nesse momento, para nós é um mal necessário, mas não é consenso no Brasil ainda, mas a maioria do pensamento sindical é que na educação básica não é possível a gente continuar por muito tempo com essa educação à distância. Pela qualidade e pela socialização também que acontece nesse momento. Que é importante, né? Socialização é o momento que a criança está inserindo na sociedade, como funciona a sociedade, né? E também mais uma questão de fundo que você falou agora há pouco no bloco anterior. A desigualdade no Brasil é muito grande. Nós temos, a pesquisa agora mostra, que próximo de 30% das nossas crianças das séries iniciais do ensino fundamental não tem internet em casa. E quando tem, não tem uma qualidade que possa sustentar a forma de acesso. Uma outra preocupação, algumas modalidades, como a educação do campo, como a educação indígena, elas são de difícil possibilidade de você fazer totalmente EAD. Então, são preocupações que nós estamos debatendo, estamos acompanhando. Agora, a partir do dia 4, vai ser antecipado as férias, não é mais férias, mas é recesso de julho da escola estadual e também das redes municipais, em várias serão. Esse é um momento muito, muito importante para nós, de dar uma parada, para avaliar como foi esse primeiro bimestre. Isso que a psicóloga falou, nós percebemos no dia a dia os professores estressados com o trabalho em casa, porque não tinha essa forma de trabalho, não tinha como fazer chegar a toda a sua clientela, os seus alunos, e também a preocupação também que nós estamos vendo em várias categorias de demissão de trabalhadores, a preocupação também dos professores de suspender o ano letivo e perder seu emprego quem é temporário. Portanto, EAD é uma discussão muito forte hoje. A gente vai ter que avançar muito ainda para ter essa EAD com qualidade. Agora, a gente sabe que esse debate veio nesse momento de crise. É um momento que pega os trabalhadores fragilizados, mas é um debate que vai ficar aí pós-crise. Eu tenho certeza disso. A gente vai fazer mais um intervalo, Jaime. Já voltamos com mais esse bate-papo sobre o Dia do Trabalhador e o papel do trabalhador na nossa sociedade. Estamos de volta com Saúde Algo Mais. Hoje, um especial em homenagem ao Dia do Trabalhador. E estamos recebendo aqui no estúdio da TV Band o professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMES. Jaime, agora saindo um pouco da pandemia, que é algo conjuntural, que vai passar, né? Nós temos que tomar todos os cuidados para que isso ocorra da melhor forma. Como é que você, como sindicalista, como presidente da maior entidade, né, de trabalhadores organizada do nosso Estado, avalia as reformas previdenciárias e trabalhistas que foram realizadas, né, nos últimos anos? Como é que você avalia isso tudo e o impacto que isso teve na vida do trabalhador brasileiro? Olha, Ricardo, em relação à Previdência, a gente sempre tem uma posição muito clara contra a reforma da Previdência da forma que ela foi feita. Porque nós fizemos alguns estudos, nós apresentamos isso para a nossa bancada federal, que era necessário, primeiro, fazer
uma discussão do financiamento da Previdência. Não simplesmente fazer uma reforma e tirar alguns direitos, já que já era praticamente adquirido dos trabalhadores, que tiraram, né? Por quê? E isso foi comprovado agora. Quando você vê 38 milhões de brasileiros na informalidade, você vê que o financiamento da Previdência não poderá ser mais em cima da folha de pagamento. Tem que ser em cima da renda, tem que ser em cima do lucro das empresas, tem que ser em cima do faturamento das empresas, não em cima da folha de pagamento, porque essa reforma que é feita agora, ela não vai durar mais 5, 6 anos, vai ter que mexer de novo. Porque cada vez mais a folha de pagamento das empresas, ela não é a realidade do que fatura, que está aí no mercado. Essa é uma questão. Então, tirou muitos direitos, nós falamos agora há pouco, vai aprofundar a desigualdade, né? Vai aprofundar a desigualdade. Em relação à reforma trabalhista, nós tivemos agora, os últimos dias, um importante embate no Congresso Nacional, que foi a não aprovação da carteira verde e amarela, porque ia aprofundar muito mesmo, a reforma trabalhista na retirada de direitos e mexer numa estrutura que funciona muito bem. Por exemplo, acabava praticamente com o Fundo de Garantia. Todos nós sabemos, brasileiros, que grande parte da habitação social no Brasil é financiada pelo Fundo de Garantia. Você vai acabar com esse fundo, né? Então, infelizmente, nesse primeiro momento, no Senado não passou. Mas eu entendo que as reformas que veio apenas de cunho neoliberal para aumentar a concentração de renda no país, não melhorou, não distribuiu renda. Eu acho que a política, nós falamos agora há pouco. Não houve maior geração de empregos, como foi? Não houve. Eles disseram que a reforma trabalhista criaria 3 milhões, 4 milhões de empregos, aumentaram 5 milhões de desempregados. Porque aqueles empresários que tiveram a lei flexibilizada para demitir, demitiram, terceirizaram, quarteirizaram, né? Isso aconteceu muito, por isso que você vê aí 38 milhões na informalidade. Não canso de repetir esses números. Jaime, você é presidente de uma entidade de educadores, portanto, servidores públicos. Como é que você está visualizando o cenário para o servidor público brasileiro? Até haja visto o posicionamento do próprio governo federal agora, colocando como uma proposta o condicionamento da aprovação de ajuda aos estados na pandemia ao congelamento dos salários de servidores públicos por 2 anos. Em um outro momento anterior, houve a ideia de redução dos salários dos servidores públicos. Como é que você visualiza o momento e as perspectivas futuras para quem é servidor público e para quem deseja ingressar na carreira pública também? Olha, nós temos uma questão de fundo nesse país que o governo federal vem levantando, que o grande problema é o servidor público. Eu tenho que lembrar ao cidadão, à sociedade, que os servidores públicos representam 2,8% da população brasileira. 97,2% da população brasileira não são servidores públicos. Então, o grande problema do Brasil não são os servidores públicos que estão colocando, né? Há problema em alguns estados de receita e despesa, mas não são por culpa e por conta dos servidores públicos. Agora, nós estamos numa conjuntura muito ruim, Ricardo. Nós agora temos em maio, a semana que vem, começaremos todas as entidades, as categorias discutir a database do nosso estado, e você observa que a economia numa decrescente muito grande, realmente há um decréscimo de receita. A recuperação do país não vai ser esse ano, mas esse ano é um ano praticamente perdido para a economia, vai começar, se não ocorrer, e se ocorrer esse processo de impeachment que está sendo discutido no Congresso, pode piorar, mas a recuperação é só para 2021. Então, as entidades sindicais, as categorias organizadas, o movimento sindical, os servidores públicos vão ter muitas dificuldades de negociar qualquer avanço ou garantia de direitos agora. E isso, o governo federal aproveita-se muito disso e bota uma camisa de força nos governadores e prefeitos. Ou seja, coloca, e nós temos essa preocupação, no Congresso Nacional vai começar esse debate também a semana que vem, de congelar salários, reduzir carreiras, congelar carreiras dos servidores públicos por 2 anos, por 1 ano e meio, a proposta é até 2 anos, né? Então é um momento muito difícil, muito difícil. Mas assim, eu queria eu sei que está aí no final do seu programa, colocar uma questão de ordem aqui importante. Eu queria parabenizar todos os trabalhadores públicos e os trabalhadores em geral, mas principalmente servidores públicos ligados à saúde, pelo trabalho que eles têm
feito nesses últimos 2 meses aí de pandemia, a dedicação. É o setor que mais foi contaminado de forma indireta, né? Então a gente tem que parabenizar esses trabalhadores na saúde, parabenizar os trabalhadores em educação, que está, mesmo sem as ferramentas adequadas, conseguindo fazer aula à distância com a sua comunidade, onde o aluno não está chegando, ele imprime o material, distribui na escola, está atendendo a escola pública. Quero lembrar que o Brasil é um país de terceiro mundo, mas tem uma das melhores políticas de saúde para a população, que é o nosso SUS, né? Poucos estados têm aí a felicidade de ter um plano de saúde só dos servidores públicos, da qualidade que nós temos aqui. Você está vendo como isso foi importante para aliviar a saúde pública. Praticamente o governo do estado não se preocupou até agora com a assistência do coronavírus para os servidores, dos 40 mil servidores do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque nós organizamos isso há 20 anos. Né? Então, onde a sociedade está bem organizada, então eu quero parabenizar todos os trabalhadores, especial o da saúde, mas todos os trabalhadores hoje passam por momentos difíceis, é uma conjuntura ruim, uma conjuntura de retração e, infelizmente, a perspectiva é que a gente entrou nessa pandemia com 12%, 11% desempregado e vamos sair com mais de 20% da população desempregada. Tomara que não, né? Mas é um cenário muito Esse é um difícil cenário, mesmo. você vê, mesmo com os empresários tendo a colaboração do governo para a complementação de folha, quantos trabalhadores estão sendo demitidos? É verdade. Né? Na última semana, você vê hoje a fila da FUNSAT, a fila da FUNTRAB, dá uma olhadinha quantos quarteirões já de companheiros, trabalhadores e trabalhadoras que passam por esse perrengue. Mas assim, o brasileiro, ele é muito forte, né? O brasileiro é solidário. Então eu entendo que os trabalhadores vão dar a volta por cima e a gente vai continuar construindo um grande país, um país democrático. Obrigado, Jaime, pela sua participação. Foi muito importante a sua vinda até aqui para a gente fazer essa pequena homenagem aos trabalhadores do nosso país. A vocês, o obrigado por nos assistirem até agora. Assistam e acompanhem o Saúde Algo Mais, tanto aqui na TV, como na TV Band, no canal 4 também da NET, e também nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. Um grande abraço a todos vocês e a nossa grande homenagem a todos os trabalhadores brasileiros.